Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dele que diz assim: Boa noite, André. Passando para dar uma prestigiada e um forte abraço. Uma pergunta: alguma dica básica para lidar com carência vinda da nossa parte e ansiedade? Pode ser bem genérica mesmo, já ajuda. Sim, né? É óbvio que aqui, respondendo perguntas, é bem genérico mesmo. Para aprofundar-se no que a pessoa está vivendo, então, no seu tipo específico de carência, é carência realmente? Essa carência vem do quê? Vem lá da infância? Vem de um relacionamento frustrado? Aí só atendendo você, né? Então isso, eu acho que aqui nesses vídeos tem que ficar isso sempre muito claro. Essas perguntinhas, agora tá viralizando aqui no YouTube os meus shorts, que são... Vai achar que é o short, hein? Ah, o André falou que o short dele tá... Shorts são esses vídeos curtinhos aqui do YouTube, né? De 1 minutinho, que eu tô respondendo perguntas. Então esses vídeos tem dado muitas visualizações, mas veja bem, às vezes eu vejo pessoas que comentam lá nos shorts, por exemplo, nesses vídeos curtinhos. Então, mas o caso tem que ser analisado com profundidade, porque veja bem, mas Cristo, é um vídeo de 1 minuto. Como que eu vou aprofundar? Por isso que esses vídeos aqui, e aí quando eu vejo esses comentários, porque como é muita gente assistindo e tem muito comentário, eu não consigo ver todos os comentários de jeito nenhum. Mas os que eu consigo ver, quando está escrito desse jeito, eu vou lá e respondo. Eu falo, então, meu anjo, por isso que você tem que assistir os vídeos das 11 e o vídeo das 19, onde lá sim eu vou abrindo parênteses e refletindo sobre as situações. Então agora aqui nós vamos falar sobre carência. Vou falar um pouquinho sobre a ansiedade. Então, agora sim abre margem para que eu me aprofunde um pouco mais, embora seja de uma maneira genérica. Ou seja, eu não estou falando do seu caso específico que está me assistindo agora. Eu não estou te atendendo. Então, eu estou falando de uma maneira bem genérica que talvez nem sirva para o seu caso. Carência, gente. Primeiro, vamos começar pelo básico, pelo arroz e feijão. Tem gente que às vezes tem dificuldade de identificar o que é carência. Carência é quando você fica com aquela sensação de estar vazio. É aquela sensação de que você precisa do outro para se sentir completo, para se sentir feliz. É como se você então vivesse procurando a metade da sua laranja, a tampa da sua panela, a sua alma gêmea. Aliás, analise as frases que você solta. Se você solta frases como procurando a metade da laranja, você está carente. Há uma grande chance. Sim, pode ser que você esteja só reproduzindo, né? Tipo, eu preciso encontrar minha metade da laranja. Falou por falar, certo? Igual uma pessoa que é evangélica que acaba soltando, Nossa Senhora. Essa pessoa acredita em Nossa Senhora? Não. É só uma pessoa evangélica que não acredita em Nossa Senhora, mas que usou uma expressão, Nossa Senhora. Então, claro, tem gente que solta talvez essa coisa aí, metade da laranja, procurando a tampa da minha panela, mas soltou, entendeu? Como se fosse uma expressão ou dentro de uma brincadeira. Tá vendo? Não vá sair por aí caçando as pessoas que falam sobre a metade da laranja. Você é carente. Não, cara, tudo tem o contexto. Não perca isso de vista, certo? Senão, porque também você distorce o que eu estou dizendo aqui. Então, analise as suas frases dentro do contexto. Se a sua frase de busca pela metade da laranja é nesse sentido, que então eu estou triste, parece que eu tenho que ter alguém, está sempre faltando algo. Carência detectada. Você não consegue se preencher com você mesmo. André, mas é gostoso a gente se relacionar.
O ser humano busca isso. Sim, e eu não estou dizendo que não. Eu não estou dizendo... Quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que você tem que entrar numa caverna, meu anjo, e viver lá dentro. Nós somos seres sociais. Nós desenvolvemos relações sociais, seres que desenvolvem relações interpessoais. E isso é importantíssimo, inclusive para o nosso crescimento e amadurecimento. Precisamos do outro. Assim como se um pai e uma mãe criar um filho dentro de uma bolha, porque, meu Deus do céu, meu filho, eu tenho medo que ele pegue alguma doença, que ele pegue... Se o pai e a mãe fizesse isso com o filho, esse filho, esse sim, se um dia ele saísse da bolha, ele teria problemas seríssimos de saúde, porque ele não aprendeu a pegar anticorpos. Bem, a criança tem que aprender a pegar anticorpos mesmo. A criança vai pôr a mão no chão, pôr a mão na boca, vai lamber caca, vai pegar caca de nariz, vai lamber tudo que é coisa, lambe o cachorro. A criança está desenvolvendo anticorpos. Então, tá vendo? Ela está se fortalecendo fisicamente, biologicamente falando. Nós, quando estamos em contato com o outro muitas vezes é o vírusinho que nos, que nos deixa nervoso, que tem um pensamento que é contrário ao nosso, que tem uma opinião totalmente diferente da nossa, mas isso nos fortalece. Enquanto seres humanos, já pensou se vivêssemos com pessoas que só falam o que a gente quer ouvir? Seríamos como uma criança dentro da bolha. Meu Deus do céu, coisa horrorosa. Então, somos seres sociais. Sim, é interessante nos relacionarmos. O problema é você achar que o outro é o que vai fazer você feliz. Você espera que o outro te complete, que o outro te traga a felicidade. Você acha que a sua vida, ela é como se ela é incompleta se você não estiver num relacionamento amoroso. Este pensamento, e sabe o que é pior? O pior é que somos educados nesse pensamento. Desde criancinha nós somos educados nesse pensamento de que se não estivermos com alguém, tem algo errado. Desde criança. Com os contos de fada, com os filmes, com as novelas, com a nossa família buzinando no ouvido. Com a nossa família, nossa gente, mas já tem 15, 16 anos, não tem nenhum namoradinho? Nossa, mas já tá com 20 anos e esse namorado não vai aparecer pra gente conhecer? Ai, já tá com 25 anos, não namora ainda? Aí as tias chegam as irmãs da sua mãe, chega lá, ô Judite, o que tá acontecendo com a Priscila? Ai, você não acha estranho ela não namorar? Aí começa até a escorrer uns venenozinhos. Será que ela gosta de homem? Aí começa. Tá vendo? Tem alguma coisa errada. Então, quer dizer, nós somos condicionados a pensar assim. Então, esse condicionamento nos leva a sermos carentes. E a carência nos leva a entrar em relacionamentos que muitas vezes são barcos furados. Por quê? Você está carente. Então, quer dizer, o outro ele se torna a minha necessidade, não é a minha opção. Quando eu não estou carente, eu opto. Ah, não, gente, eu vou ficar com esse cara aqui? Olha as coisas que ele fala. Ai, que escroto, credo. Então, eu não opto por ele. Quando eu estou carente, eu estou vendo o que ele está falando, mas eu passo pano. Eu vou passando pano. Eu vou relevando. Por quê? Porque ele se tornou, meu Deus do céu, aí é tudo, gente. Ele veio preencher minha vida. Ai, graças a Deus. Ai, graças a Deus. Então, eu ignoro. Eu jogo para debaixo do tapete. Então, não é mais uma opção.
Eu não estou optando por ele porque eu enxergo ele como uma necessidade. Como que eu lido com a carência? Quando eu detecto se eu estou carente, aí eu estou carente. E aí eu começo a trabalhar essa questão. Por que eu preciso do outro? A felicidade sou eu que tenho que produzir. O meu estado de espírito, em primeiro lugar, ele tem que ser produzido por mim. O meu estado de espírito não pode estar condicionado ao fato de alguém estar ou não na minha vida. Sim, quando eu encontrar alguém legal, que eu opto por estar com essa pessoa, eu percebo que tem reciprocidade, então a gente começa a desenvolver uma possível relação amorosa. Então, óbvio que o meu estado de espírito também é influenciado por esta pessoa. Claro que sim. E se amanhã nós terminarmos, o meu estado de espírito também vai ser influenciado por este término. Isso sim, lógico, somos seres sociais que temos relações sociais, mas a minha essência é minha. Eu não vou estar sujeito àqueles términos onde parece que a pessoa me levou embora, levou a minha alma. Parece que agora aqui eu não tenho mais razão de existir. Consegue entender? A importância de debatermos sobre isso, a importância de falarmos sobre isso. E quanto à ansiedade, meu querido? A ansiedade sempre está ligado a algo que está por vir. Então, ansiedade é quando a gente se preocupa demais com o que ainda não aconteceu. Exercícios para ansiedade, existem exercícios de respiração, exercícios de meditação e tem o exercício racional que é, escuta, eu não sei, não adianta eu ficar pensando se aconteceu, se não vai acontecer, se vai dar certo, se não vai dar certo. Escuta, o que eu tenho que viver é hoje. É hoje. Se eu fizer a minha parte bem feita hoje, a chance das coisas darem certo amanhã serão grandes, porque eu fiz a minha parte hoje. Eu, por exemplo, vou dar um testemunhozinho aqui. Eu era um cara que eu tinha muita dificuldade para pegar no sono. Naturalmente, isso já é uma coisa minha. Só que isso se agrava com o fato de que houve uma época na minha vida que eu deitava e o meu cérebro não desligava. Eu podia estar caindo de sono, morto. Mas sabe o que é morto? Porque, não é? Tem gente que fala, não, mas é porque... Cara, não, eu estava destruído. Eu tinha trabalhado mais de 18 horas no dia. E deitava na cama para dormir. Já era poucas horas que eu dormia. Porque foi um período crítico na minha vida que eu trabalhei demais. Então, já dormia pouco. Deitava, a cabeça não parava. E aí, eu escutei alguém, falando isso, eu não sei se foi num vídeo, se foi num livro que eu li, e isso fez muito sentido para mim. Tá vendo? A racionalização. Tá vendo que uma frase que talvez eu tenha lido ou escutado num vídeo, não me recordo agora, mudou a maneira como eu comecei a controlar esses pensamentos que não paravam. A frase falava assim: escuta, por que você vai ficar pensando no que tem que fazer amanhã, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, porque amanhã... Porque aí eu preciso guardar dinheiro, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque então aí, não sei o que... Porque se eu tiver dinheiro, eu posso fazer assim, posso fazer assado, porque isso, para ter isso tem que fazer assim... Por que você vai ficar alimentando esse pensamento? Você não vai dormir. Com isso, você vai ficar cansado. Ficando cansado, você não vai ter energia suficiente para fazer o que você tem que fazer no outro dia. Cara, pronto. Um raciocínio desse, eu uso muito a razão. Isso é uma característica minha. Então, eu, André, preciso desses referenciais racionais para eu ruminar. Então, eu, André, por exemplo, venço meus processos emocionais sempre usando a razão. Porque, para mim, a razão tem um peso muito grande dentro da minha estrutura de pensamento.
Então, esse exercício, pensar dessa forma, fez com que, sabe, parece que deu um alívio para o meu cérebro. Quando no outro dia eu começava a pensar, eu falava, tá, e você vai pensar isso, você vai ficar cansado, consequentemente você vai demorar para dormir, ou seja, você não vai ter energia necessária. Gente, parece mágica. Eu comecei cada vez mais me desligar. Cada vez mais me desligar, cada vez mais amanhã eu penso. Amanhã eu rumino essa ideia. Agora, à noite não é o lugar para eu ficar ruminando ela. Então, tá vendo? São exercícios racionais, muitas vezes, que a gente tem que fazer, mas é claro, existe também aí, né? Você, por exemplo, às vezes é uma pessoa que você não é tão ligado no racional, mas você é ligado nesse aspecto mais esotérico, de meditação, de incenso e que relaxa. E isso ajuda também. Então, vá por esse caminho. É o que eu estou dizendo a vocês. Eu, André, o aspecto racional tem um peso muito grande para mim. De repente, você tem que encontrar um meio que, para você, ele fala mais com você. E, de repente, esse meio que fala mais com você tem técnicas dentro desse meio para lidar com a ansiedade. Então, eu sou muito religioso. Então, busque, né, caminhos religiosos para reduzir a ansiedade. Entendeu? Busque líderes religiosos que falam como você reduz a ansiedade usando esses meios religiosos. Uma oração, um salmo, não sei, entendeu? Busque o que chega mais no seu coração. Porém, falando de maneira genérica, a ansiedade está sempre ligado a algo que está por vir. E aí, então, eu tenho que pensar hoje. Ó aqui um exemplo religioso sobre a ansiedade. O maná. O povo, quando saiu lá do Egito, Deus mandava o maná. O que era o maná? O maná era o alimento. Deus mandava, só que o que acontecia? Era como um orvalho, quando eles acordavam de manhã. Então, quer dizer, só servia para aquele dia. Então, assim, isso realmente aconteceu de fato? Provavelmente não. Mas qual é a lição que isso traz dessa passagem bíblica? Viva o hoje. Não adianta você querer guardar o maná para amanhã. Não adianta. Ele tem que ser comido hoje. Não tem como ficar guardando para amanhã. Ou seja, não te preocupes. Amanhã Deus proverá. Concentra no hoje. Concentre na graça que você tem hoje. A graça de estar vivo, a graça de estar respirando, a graça de ter a capacidade de raciocinar, a graça de ter consciência, a graça de estar de plena posse das suas faculdades mentais. Concentre-se nisso e faça a sua parte, porque o Criador deu tudo isso para que a gente tenha a ação. Então faça hoje. Amanhã é outro dia. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise que eu vou fazer do seu caso, da sua história. Você não vai ficar na fila de espera das gravações gratuitas, que são estas que vão ao ar no YouTube. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.